Muito bem, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Tudo bem? Aqui é o professor Laércio Friedrich. Falo aqui do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul, interior do estado. Para quem conhece aí o estado, a cidade de Santa Cruz fica aproximadamente 150 quilômetros da capital, Porto Alegre. Portanto, o interior aí do estado. Aqui em Santa Cruz, onde eu tenho minha estrutura, minha atividade acadêmica e profissional. Eu sou professor, já há mais de 10 anos aí do curso de Ciências Contábeis aqui da Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, onde atuo aí em várias áreas, na área de gestão, controladoria, na área de tributário, planejamento tributário e também na área da auditoria. Conciliando aí a jornada acadêmica, também sou empreendedor, na área contábil, sou sócio de uma organização contábil, escritório contábil Audicom, então temos uma estrutura aqui na cidade que atende empresas dos mais diversos portes, ramos de atividade, desde a pequena empresa até algumas grandes empresas da cidade, da região. Nessa organização contábil, eu compartilho, então, a sociedade com a minha esposa, que também é contadora, então nós temos essa dupla união, a união conjugal e a união empreendedora, na qual já compartilhamos a vida empreendedora, a sociedade mais de 5 anos, então é uma situação também peculiar, interessante e bacana aí de ser compartilhada. E hoje, venho aqui trazer falar um pouco sobre essa experiência, sobre essa vivência, profissional e acadêmica, na qual também, muito recentemente, há pouco mais de 1 ano, eu concluí, então, o doutorado em contabilidade aqui pela Unicinos, aqui no Rio Grande do Sul também, então, concluindo o meu ciclo acadêmico de formação, passando pela graduação, primeiro curso técnico, depois graduação, depois pós-graduação, depois mestrado e agora essa questão, essa formação, essa titulação aí de doutor em contabilidade, o que me permito aí, me sinto bastante feliz e orgulhoso por ter essa formação pela dificuldade que é, para quem já conhece pessoas ou quem eventualmente participou já de um processo como esse, sabe o desafio que é conseguir esse título. Bom, participar do Congresso Nacional Online de Contabilidade, para mim, é um motivo de bastante orgulho, de bastante alegria, poder contribuir aí com a classe contábil, com todas as pessoas que estão participando desse super projeto, de forma muito especial, assim, já deixar o meu registro, aí, meu agradecimento ao professor Edgar, ao professor Fernando, e a todo esse timaço aí da BSSP, na qual também tenho a alegria de fazer parte desse time, o orgulho, de fazer parte e poder participar desse grande projeto aí que tem formado e tem qualificado profissionais Brasil afora, e certamente tem feito a diferença, não só na carreira desses profissionais, mas também nas empresas que são beneficiadas diretamente por esse conhecimento agregado por essa formação. Bom, feitas as apresentações, então, esse ambiente virtual aí que nos permite, então, nos deixar tão próximos, é algo que a gente faz com muito carinho, de forma especial, de forma exclusiva aqui para esse evento, para que realmente vocês possam ter uma reflexão em torno de um tema, em torno de uma abordagem, que é o que a gente vai fazer aqui, que essa reflexão e que essa abordagem, ela de fato possa contribuir também nesse momento de tanta dificuldade, trazendo um novo olhar, trazendo uma nova perspectiva. E, no meu caso, tenho aí a pretensão de ultrapassar um pouco a barreira da reflexão e da perspectiva, trazendo uma aplicação prática, algo que foi desenvolvido e pensado justamente para esse momento aí que a gente está passando. Bom, então aqui nós temos um resuminho, uma tela inicial, que eu vou usar rapidamente, alguns slides, prometo, a ideia é realmente discutir os temas, os assuntos que eu vou abordar aqui, e tornar esses minutos que a gente vai ficar junto bastante agradáveis e produtivos.
Bom, então já falamos, né, estamos aí dentro desse contexto do Congresso Nacional de Contabilidade, grandes feras, grandes profissionais, novamente, não me canso de, né, de registrar essa satisfação de participar desse projeto, né, no pensar contabilidade de forma plena, de forma né, totalmente dinâmica nas mais diversas áreas, nas mais diversas aplicações que a profissão nos permite, né, dentro da área de gestão, da área trabalhista, da área tributária, da área contábil, enfim, todas as perspectivas dentro dessas várias linhas de palestras de profissionais que estão atuando. Então, é um pensar amplo, é um pensar dinâmico da contabilidade. E a minha contribuição, a minha singela contribuição, ela traz uma reflexão que tem a ver com esse título, que é do mercado à gestão de resultado. Então, nós, enquanto profissionais, por vezes, né, ou por muitas vezes, ou a maioria das vezes, acabamos dedicando e direcionando o nosso esforço muito para a gestão de resultado, o que é significativo, importante e relevante, mas a minha abordagem aqui, ela pretende, né, refletir com vocês um pouquinho sobre o quanto nós, enquanto profissionais, precisamos, seja através de uma formação, seja através, né, do desenvolvimento, então, desse conhecimento, ou seja, através da relação de parcerias, entender que, assim como o pensar contabilidade é algo sistêmico e dinâmico, o pensar uma empresa também o é, né? Nós precisamos para que, ou é recomendável que assim o seja, que para que um resultado de uma empresa, para que a gestão de resultado ela seja efetiva, e muito mais do que isso, que ela seja sustentável ao longo do tempo, porque, vamos lá, não é tão difícil de você, ao se deparar com uma realidade de uma empresa que passa por dificuldades ou que não tem uma boa gestão, é relativamente fácil você gerar resultados pontuais e rápidos. Não é difícil de fazer isso com o conhecimento, com a formação e com as ferramentas que nós, enquanto profissionais da área, conhecemos, né? Basta utilizá-las de uma forma bastante objetiva, que os resultados eles começam a emergir. Mas se nós usarmos essas ferramentas de forma muito pontual e aplicada a um contexto específico, a tendência é que esses resultados eles não consigam se manter ao longo do tempo. Por quê? Porque às vezes nós não estamos tão atentos ao contexto da organização, não estamos tão atentos ao pensar a organização como um todo. Então, fazendo um link aí do pensar contabilidade com o pensar gestão, com o pensar empresas, eu tenho aí, vou apresentar para vocês uma ferramenta de diagnóstico que tem a pretensão de ajudar, auxiliar a transformar organizações, seja a organização que você que está me assistindo aí gerencia, o que faz parte, um escritório de contabilidade, uma empresa ao qual você participa, né, da gestão ou da operação, mas quer fazer parte da gestão, então que isso possa lhe auxiliar, e também, e mais do que tudo, que possa, talvez, né, essa é a minha pretensão, ser uma ferramenta que ajude vocês, né, a desenvolver um método que possa também ser utilizado junto aos clientes de vocês, auxiliando eles nesse momento tão difícil, né, que as empresas, que o Brasil, que o mundo vive, né? Então, mais do que nunca, né, a gestão ela vai fazer diferença. Ela sempre fez, ela nunca deixou de ser importante, mas na minha opinião, na minha perspectiva aqui também de mercado e de convivência, né, no dia a dia, no front, ali com os clientes, conversando, entendendo as realidades, não tenho dúvida que nesse momento, mais do que nunca, quem tiver as melhores ferramentas, o melhor nível de conhecimento, vai se destacar, vai sair na frente, vai sobreviver por mais tempo, seja lá qual for a perspectiva, vai fazer a diferença. Então, esse é o cenário e essa é a reflexão que a gente quer a partir de agora, estar falando com vocês aí e imaginando que isso possa, de fato, ser útil, ser importante para vocês enquanto profissionais e para vocês enquanto prestadores de serviço que vão levar às organizações soluções,
alternativas para que elas possam, nesse momento, passar por toda essa dificuldade e não só passar, mas prosperarem e crescerem de forma sustentável. Bom, existem várias ferramentas no mercado, várias possibilidades de fazer gestão dentro das organizações. Todas as ferramentas, elas têm seus pontos positivos, seus pontos negativos, elas têm sua melhor adequação a setores, a segmentos, atividades, contextos, né? E tudo isso deve ser, em minha opinião, considerado, ponderado e avaliado. Essa ferramenta, que eu vou rapidamente conversar e apresentar para vocês e disponibilizá-la logo na sequência, ao final dessa palestra, ela tem por pretensão ser uma ferramenta útil tanto para empresas da área de comércio, tanto para empresas prestadoras de serviço, tanto quanto para indústrias. Porém, é importante que se diga, que se faça uma ressalva, que ela é uma ferramenta dimensionada para atender pequenas e médias empresas. Ela não é uma ferramenta robusta do ponto de vista de conseguir capturar, por exemplo, até tem lá a sua utilidade, teria certamente a sua utilidade, mas ela não é preparada para contextos de organizações maiores, cuja complexidade ela é na mesma proporção do tamanho da organização. Então, feita essa ressalva, nós enquanto contadores, como eu falei, nós temos um viés, né, de estarmos bastante focados em finanças e resultados, o que é fundamental, é essencial, é o dinheiro que irriga a atividade econômica, que faz com que as empresas tenham capacidade de gerar novos projetos, de investir e estimular novos projetos, de remunerar, de crescer, de fazer tudo aquilo que deve ser feito. Então, obviamente que as finanças, elas são super importantes, super significativas, né? Me fugiu a palavra aqui, a gente está fazendo ao vivo aqui, né? Então, às vezes a palavra ela some um pouquinho, então elas são muito significativas em todo o processo de gestão e como contador, obviamente que eu não falaria nada diferente disso. O que eu quero trazer aqui, refletir com vocês, é esse ciclo, né? Esse ciclo aqui que nós temos dentro de um processo de gestão, que ele foi inspirado, primeiro, né, por detrás desse modelo que a gente vai estar conversando agora, existe toda uma questão teórica, toda uma questão de literatura, toda uma questão de modelos que foram utilizados como fonte de inspiração também para construir essas perspectivas, e chegou-se nessas 5 perspectivas. Então, a questão de pessoas, né, o quão nós sempre ouvimos, sempre estudamos e entendemos que o que seria, né, das empresas não fossem as pessoas. E eu diria muito mais nesse momento que são as pessoas que têm a capacidade de realmente não só manter as atividades das empresas, bem como transformar essas empresas em novos modelos, em novos negócios, para superar esse momento de crise. Então, nós, enquanto profissionais da área contábil, e aqui nós temos, né, linhas de palestras que vão tratar sobre isso com muita propriedade, o que é super importante, e aquilo que eu falei um pouco no início, se eu, como profissional da contabilidade, eu tenho alguma formação, né, que que me permita trabalhar esse aspecto da gestão de pessoas, então assim eu farei. Mas se eu não tenho esse braço, né, essa perspectiva tão desenvolvida, então neste momento é a hora de buscar estabelecer boas parcerias, buscar profissionais que possam ajudar a trabalhar essa perspectiva das pessoas, né, seja a perspectiva das pessoas dos aspectos motivacionais, dos aspectos operacionais, dos aspectos de perspectivas, de criação de modelos de remuneração, de participação de resultados, de estímulo,
de desenvolvimento de carreira, de satisfação, enfim, tem várias questões super relevantes e pertinentes a serem trabalhadas dentro da gestão de pessoas, então, e que essa ferramenta que vocês vão ter acesso logo mais ao finalizar essa palestra, vocês vão perceber que essa ferramenta, ela busca testar de forma bastante simples, pequenas e médias empresas, as ferramentas precisam ser simples, né? Mas de forma muito aplicada, de forma muito direcionada aos aspectos práticos, ou seja, cada resposta desse diagnóstico, ele nos faz e vai permitir fazer refletir sobre uma prática ou sobre práticas que possam estar carentes, frágeis dentro da organização e que são, se assim forem diagnosticadas, oportunidades para que, se transformadas, elas saiam da perspectiva do ponto fraco, da fragilidade, e passam a ser uma oportunidade e um caminho que talvez possa fazer toda a diferença na sua organização. Ou então, se você já tem equipes, modelos e estruturas robustas relacionadas à área de gestão de pessoas, que você talvez reflita, compreenda o quão isso pode ser algo diferente até mesmo das outras empresas que estão no seu entorno, e que você talvez, ao fazer esse diagnóstico, ao visualizar isso, enquanto resultado, você se dê conta que talvez você não está explorando isso da melhor ou da forma mais ótima possível, do ponto de vista disso estar proporcionando mais resultado, mais negócios, mais crescimento na sua empresa. Então, esse é o viés da nossa ferramenta que a gente vai apresentando aqui para vocês. Então, analisar e estudar bem a questão das pessoas, em todos esses níveis de remuneração, de processos de desempenho, de performance, de motivação, de desenvolvimento de carreira. Então, é algo muito importante, entendendo, né, o quão as pessoas são relevantes para as organizações, né, ou seja, elas são as organizações, na verdade. Um segundo viés relacionado a processos, a gestão de processos, né, ou seja, processos remete à qualidade de produto, remete à qualidade de serviço, mas remete à eficiência, remete à redução, à otimização de processos, remete à revisão da cadeia produtiva, da cadeia do processo, da prestação do serviço, e isso tem tudo a ver, e a gente vai chegar lá no final só, tem tudo a ver com resultado, com redução de custo. Então, um bom mapeamento de processos, uma boa gestão de processos, criação de pontos críticos, a identificação de pontos críticos, definição de indicadores chaves para que esses processos possam ser acompanhados, monitorados, avaliados, reavaliados, melhorados, implementados, desenvolvidos com as equipes, com as pessoas que nós acabamos de falar, ou seja, pessoas e processos. Todas as áreas aqui, elas têm uma conexão, né, o pensar dinâmico da empresa, eles têm uma relação muito forte. E ao você participar do diagnóstico, você vai sentir exatamente isso. Você vai refletir sobre alguns aspectos que têm tudo a ver com práticas que, se implementadas dentro da sua empresa, elas podem fazer toda a diferença nesse momento, podem lhe ajudar a ter uma organização mais orgânica, mais produtiva, mais autossustentável, um modelo de gestão que não exija de você, gestor, de você que talvez está me ouvindo aí, que é o dono do escritório, que é um empreendedor, né, que você tenha que estar envolvido em muito dentro do processo operacional, sob pena de achar que, poxa, talvez o escritório, se eu não estiver lá no dia a dia, ele não funciona, não funciona, eu preciso estar junto. Bom, isso pode ser um grande indicador de que você tenha problema ou que você não tenha uma boa gestão de pessoas e de processos. E eu falo isso sem nenhum problema, porque é algo que eu vivo, estou vivendo e certamente vou viver
eternamente essa dificuldade. É algo que a gente precisa estar trabalhando sempre que você tem uma mudança na sua equipe, uma mudança, né, pensando em escritório de contabilidade, uma nova obrigação, uma nova rotina, um novo prazo, você precisa rever processos, você tem uma curva de aprendizado até que você consiga realmente reincorporar ou incorporar essas mudanças, né, revisar tudo, e aí você começa a ter novamente uma estabilidade desse processo. Então, a gestão de processos, ela tem, né, toda uma aplicação, tem ferramentas para fazer isso, para fazer mapeamento, para fazer acompanhamento, e novamente, né, tem a necessidade de ter o conhecimento sobre gestão de processos. E se isso for algo que você, né, não se sente seguro, você também precisa buscar um parceiro, alguém que possa lhe ajudar a fazer com que isso aconteça. Então, pessoas, processos, e aí nós vamos para as 3 últimas perspectivas. Há talvez, né, que seja mais de vários diagnósticos que nós já fizemos aí, muitos deles, inclusive, em organizações contábeis, na etapa de teste, pré-teste desse modelo. O que nós identificamos? Organizações contábeis muito ligadas a processo, ou, né, achando que assim são, com um certo nível de desenvolvimento de pessoas, mas com uma fragilidade tremenda e enorme quando nós falamos em mercado, né, em mercado de forma abrangente, mercado em relação a relacionamento com o cliente, a desenvolvimento de mercado, a busca de novos produtos, a busca de novos serviços, né, a novos mercados, a parcerias estratégicas, enfim, há várias possibilidades e necessidades que a gestão de mercado, a busca, né, da área comercial, por exemplo, a área comercial é algo extremamente raro dentro de uma organização contábil. Eu, por exemplo, não tenho ainda, tenho isso como um grande objetivo. Hoje, muito do relacionamento, da busca de novos clientes, enfim, é feita diretamente por mim, como gestor de escritório. É uma estratégia que funciona, em certa medida, mas que nos deixa muito, né, às vezes, limitado a pensar estrategicamente o negócio, a conseguir ter, né, participar da parte de gestão. Você fica com pouco tempo para fazer outras coisas. Então, eu acho essencial, fundamental, ainda mais na nossa área, em que se vende muito mais do que serviços, né? Nós vendemos segurança, confiança, relacionamento, nós vendemos uma série de, né, de aspectos que o serviço ele é só uma parte, né, a prestação do serviço é só uma pequena parcela desse processo. Então, a presença da referência, que é o gestor, ela é super importante, mas tem várias etapas dentro da construção, do desenvolvimento de mercado, né, um funil de vendas, uma ferramenta, né, um software, enfim, um CRM, várias ferramentas possíveis de serem implementadas para desenvolvimento da carteira, o relacionamento com o cliente, né, o vendas, o pós-vendas, o relacionamento, o desenvolvimento de mais produtos, de mais serviços que consigam capturar a expectativa do cliente, agregar valor naquilo que você já vem oferecendo. Então, essa discussão de mercado, ela também está presente dentro da nossa ferramenta de diagnóstico e tem a pretensão, né, de mostrar caminhos, possibilidades. Como é uma ferramenta de diagnóstico, ela usa como pano de fundo metodologias relacionadas à análise SWOT, por exemplo, né? Ou seja, dividir em quadrantes, né, cada uma dessas 5 perspectivas, identificando aspectos, pontos, né, na perspectiva interna, pontos fortes, pontos fracos, né, ou seja, aquilo que, né, que eu realmente consigo desenvolver com excelência e que é percebido pelo meu cliente, né, ou pelo mercado, aquilo que é uma fragilidade, e é algo que, se eu tivesse isso no meu planejamento, no meu desenvolvimento, e trouxesse isso a um outro nível, a um nível superior, poderia fazer a diferença para o meu negócio, ou seja, é um ponto fraco e é importante para o meu negócio, mas eu não estou tratando.
Então, eu vou visualizar isso muito claramente dentro desse processo de diagnóstico, e aí depois, sim, a questão de oportunidades e ameaças olhando para o mercado como um todo. Por exemplo, né, nós temos aí várias questões, né, no mercado contábil, discussões sobre contabilidade online, que vai... Né, quem já não viu várias discussões sobre isso, que o preço é muito baixo, enfim, vai acabar com o mercado e essa coisa toda, mas, na verdade, são nichos específicos, são mercados específicos, elas funcionam e são extremamente eficientes no mercado que elas conseguem atingir, e você, se você não quer participar desse mercado, ou se você quiser participar desse mercado e competir com esses modelos, você também vai ter que ter um modelo semelhante ou melhor do que esse modelo, senão você vai ter que buscar outras tantas e tantas oportunidades que nós temos dentro da nossa área contábil. Basta você ver o Pensar aí, contabilidade, e a sua grande abrangência que você está tendo a oportunidade nesses vários dias de conteúdos e palestras de ver, né, as diversas aplicações e possibilidades que a contabilidade nos oferece. Então, se você não tem, não tem esse know-how para fazer frente a um mercado digital, a um mercado online, então vá fazer frente a um mercado que você tenha know-how, conhecimento, habilidade, que aí você vai ser a referência, que você vai transformar e vai ser visto e vai gerar valor dentro desse nicho que você escolher, que pode ser um nicho relacionado a tipo de empresa, mas pode ser um nicho relacionado a um tipo de serviço que serve para várias e várias empresas. Né? Então, tem várias formas de nichar. Né? Uma delas é nichar por tipo de empresa, por porte, outra eu posso nichar por tipo de serviço, e aí as empresas que buscam esse tipo de serviço, elas vêm até você por causa disso. Bom, então nós temos aqui pessoas, processos, mercado, né? Nós temos a questão da tecnologia, e aí, veja bem, né, pessoal, o momento que a gente está vivendo, a dificuldade que foi, né, fazer a transição nos modelos, nossos modelos tradicionais, eu falo nossos porque eu me insiro nele, de escritórios, com as pessoas trabalhando todas dentro de uma estrutura, né, e que, do dia para a noite, tivemos aí que mudar para um modelo home office, né? E várias adaptações para ter acesso, para ter segurança, para ter agilidade, foram necessárias. Né? E aí a gente viu o quanto talvez a tecnologia dentro das nossas organizações contábeis era um ponto fraco, que não estava preparada para nenhum tipo, claro que estar preparado para o que a gente está vivendo, ninguém estava. Mas, se a gente for pensar friamente, poderíamos já ter modelos. Tanto é que muitas organizações, após esse momento que a gente está vivendo, talvez não voltarão mais com o modelo que trabalhavam antes, terão talvez não um modelo totalmente home office, mas talvez modelos híbridos aí de trabalho, e isso tem muito a ver com tecnologia, tem muito a ver com processo, tem muito a ver com pessoas, e também com o mercado que ele abre novas oportunidades. Então, a tecnologia, ela está no nosso entorno, né, de qualquer organização, como eu falei. Isso aqui serve para a organização contábil, então, né, robotização, inteligência artificial, né, enfim, várias perspectivas, né, não tem a ver só com um acesso remoto, com backup em nuvem, enfim, tem a ver com pensar a sua empresa dentro do contexto da tecnologia, entender o que você, né, tem de fragilidades, né, seja relacionados à própria questão de processos, a questões mais operacionais, ao seu negócio como um todo. Então, é entender a questão da tecnologia dentro da sua empresa, incorporar, refletir sobre isso, fazer esse diagnóstico e, a partir disso, ter ações que possam deixar a sua empresa mais preparada, mais, né, focando esforços, recursos, para que você possa se desenvolver dentro desta questão tão importante, né? E aí eu falei escritório de contabilidade, mas qualquer empresa nesse momento, aquelas que já tinham plataformas e negócios em web nesse momento, o e-commerce, enfim, elas, né,
seguiram firmes e fortes e até cresceram e se desenvolveram. Para quem estava totalmente fora disso, e tem algumas atividades que realmente é difícil, né, de estar no mercado, né, todas as empresas não podem ser e-commerce, né, mas você pode ter interfaces, né, tecnologias que permitem que você interaja com o cliente de forma mais dinâmica, né? E a tecnologia humanizada, uma tecnologia, percebam, essa palestra, essa minha fala, ela é exclusiva, ela é preparada pensando em vocês que se inscreveram no evento. Ela tem um caráter de pessoalidade, né? Por mais que esteja gravada, que vocês sabem que está gravada, mas ela é preparada com todo carinho, com todo cuidado, todo zelo, com uma fala, com um direcionamento para esse público que está aí inscrito e cheio de vontade de aprender e de ouvir alguma coisa que possa ser útil, ligar alguma luzinha e vamos que vamos e vamos embora. Então, assim, usar a tecnologia nas organizações, nas empresas, mas também relacionando isso, talvez, não só com processos, com o mercado, mas principalmente com pessoas, ou seja, eu vejo que faz toda a diferença, né, um atendimento usando a plataforma como meio, mas tendo o aspecto humano como fim, como propósito, como forma de entrega. Então, é pensar nessas questões, né? Então, por exemplo, o cliente tem uma dúvida, ele tem um canal né, ligado à tecnologia para ele caminhar a dúvida, mas receber a resposta por um simples e-mail, ou receber um link de um vídeo que você, dono do escritório, aparece, diga, ó, bom dia, recebemos ontem a sua dúvida e a solução, ou as possíveis soluções a partir da sua dúvida, né, os encaminhamentos que a gente propõe são esse, aquele. Então, por mais que, né, seja por meio da tecnologia, mas ter a sua mensagem, a sua fala para o empresário, né, e aí você tem que entender o empresário, você tem que entender o mercado, ver se ele está disposto, se ele foi preparado para receber a informação dessa forma, enfim, então tem todo um desencadeamento que pode e deve ser feito a partir disso e que é super importante e relevante. E aí, por fim, o grande finale, aí sim, finanças e resultado. Então, tudo isso, né, e aí identificar se a empresa ela está preparada, a sua empresa, a organização contábil, a empresa do seu cliente, se ela tem fluxo de caixa, se ela controla finanças, se ela tem, né, se ela registra, se ela acompanha, se ela consegue medir, se ela consegue tomar decisões, se ela tem informação disponível e uma série de perspectivas e de possibilidades que a área financeira e a área de resultados, que são as nossas grandes áreas, elas podem e estão presentes nessa organização e se elas estão, né, conectadas e ligadas com todo esse outro, né, essas outras perspectivas que poderiam ser mais. Você pode, né, dizer assim, poxa, Laércio, é muita coisa, é muito abrangente, ou tem uma coisa, você deixou de fora tal item. Talvez, né, talvez tenha, talvez não, com certeza, dependendo da empresa, dependendo do negócio, tem alguns itens que poderiam ser incorporados, né, poderiam ser suprimidos, poderiam ser, né, condensados, mas dentro do modelo e dentro do que a gente entende, trabalhar bem essas 5 perspectivas, desenvolvê-las e utilizá-las no dia a dia, certamente já será, principalmente falando em micro e pequenas empresas, certamente vai fazer toda a diferença na sua empresa, na sua organização contábil e na organização da empresa que você atende como escritório, como profissional da área contábil. Vamos mais um pouquinho? Então, esse é no material que vocês vão receber, vai ter isso um pouco mais aberto, mas aqui, como o tempo é curto e a ideia não é, né, ficar passando muito conteúdo, muito slide, é realmente bater um papo aqui, vocês me conhecerem, né, eu entrar dentro aí do computador, da casa de vocês e a gente interagir, bater esse papo. Então, é realmente refletir, falar um pouco dos motivadores, dos gatilhos que estão por detrás de cada uma dessas perspectivas. Vamos lá, então. Então, indo aqui já para a nossa parte mais final. Então, o que vai acontecer? Falando da parte prática aqui, gastando uns minutinhos e já partindo aí muito próximo ao nosso encerramento. Então, o que vai acontecer? Você vai ter
vai ser criado um diagnóstico exclusivo, totalmente gratuito, para todos os participantes do congresso, então ele vai ficar aberto. Após a minha palestra, após a fala aí que vocês estão conhecendo a ferramenta, por 48 horas, você pode entrar e fazer o diagnóstico, totalmente gratuito, lembrando que ele não é algo gratuito, mas está sendo disponibilizado como algo totalmente gratuito, para vocês poderem usar e ter o máximo de informação e algo palpável nesse momento. Então, esse foi o grande objetivo. Então, você vai ter lá um diagnóstico por segmento, pessoas, processo, mercado, tecnologia e finanças, dentro daquela que acabamos de falar. Dentro dessas perspectivas, tem uma pontuação mínima e tem uma pontuação máxima, e tem a pontuação que vocês vão atingir, né? Essa pontuação, ela é com base em respostas, são 50 questões, então vocês vão realmente ter que dedicar aí uns 20 minutinhos para participar desse processo, para ter um bom diagnóstico. Não existe como você fazer um diagnóstico em 2 minutos, você precisa realmente dedicar um pouco mais do que isso, né? E a gente, no modelo que a gente bolou aí, que eu desenvolvi, está disponível, são 50 questões, então você vai ter que gastar aí uns 20, 25 minutos, enfim, vai depender um pouco do seu nível de reflexão, até você conseguir responder todas as questões. A partir desse momento, o que vai acontecer? Você vai ter, então, dentro de cada perspectiva, você vai ter um ranking. Esse ranking, ele vai lhe colocar como pessoas, é um ponto forte da sua empresa, é um ponto fraco, ou ele está ali no intermediário. Não é nem forte, nem fraco, uma linha intermediária. Você está fazendo mais ou menos. Então, se é mais ou menos em pessoas, se é mais ou menos em mercado, né? E se é mais ou menos, não é bom também, né? Então, mas enfim, tem um ranking para que classifica isso. Ou então você tem pontos fortes. Então, o processo é algo forte, tecnologia é algo forte, finanças é algo forte. Nesse caso aqui, né, nesse modelo que eu estou mostrando, a empresa só teve ponto forte e ponto intermediário. Então, você vai olhando e aí dentro de cada um desses pontos, e essa é uma segunda etapa do diagnóstico, vai ter algumas, por mais que você tenha ficado com um ponto, com a perspectiva como ponto forte, talvez você tenha lá dentro talvez não, com certeza você vai ter lá dentro alguns itens que não são ponto forte, ou que são menos fortes, menos desenvolvidos dentro da sua empresa. E ali você tem oportunidades de trabalhar e melhorar. E aquilo que é muito bom, você vai refletir se você está usando isso de forma a ajudar a sua empresa a crescer e se desenvolver. Então, você vai ter isso pela sua empresa, você tem esse radar, né, que vai lhe mostrar aqui como você está, e você vai ter uma média, você não sabe quem são as pessoas, mas é uma média segmentada, então você vai ver por serviços. Se você é uma empresa de serviços, só vai ter empresa de serviços, só comércio, só indústrias, pequenas indústrias, né, elas ficam segmentadas, ou você pode ver uma média de todas juntas, né? Então você vai ver assim, poxa, eu tenho finanças como ponto forte, a média das empresas de serviço é um ponto fraco, a média. Então a maioria não tem bem desenvolvida e eu estou usando isso da forma para me diferenciar no mercado, para gerar resultado, para ganhar mais mercado, para gerar mais, né, enfim. Aí eu vou começar a refletir, e pode ser o contrário, talvez todas as empresas tenham um determinado ponto forte, né, e eu tenha isso como intermediário ou ponto fraco. Então, poxa, eu preciso trabalhar, olhar com uma lupa esse item e ver o que está acontecendo. Então, é uma forma de eu estar me autoavaliando e de estar também vendo como o mercado de forma abrangente, óbvio que sempre vai ter alguma limitação, mas como o mercado de forma abrangente tem cada uma destas perspectivas. Então, é algo bastante aplicado e que a gente acredita que vai ajudar muito aí no seu dia a dia, na sua empresa, né, a refletir e a entender. Então, seguindo em frente, o que vai acontecer? Então, nós temos aí essa ferramenta que vocês estão recebendo, né, já está disponível. Quando vocês acabarem de assistir, o link já vai estar aberto. E ao finalizar o diagnóstico, ao terminar de preencher, totalmente gratuito, por 48 horas a partir da palestra, né, então fica lá aberto, basta vocês entrarem,
e preencherem lá, vocês vão ter um campo para vocês indicarem que fazem parte do evento, né? Então isso vai lhe dar a possibilidade de não ter nenhum custo. Vocês vão receber um link naquele e-mail que vocês cadastrarem, e nesse link vocês já vão ter um dashboard, vocês vão ter já uma possibilidade de, ao colocarem o e-mail que vocês utilizaram para preencher, você já nesse momento já vai ter o seu diagnóstico visual, você já vai vendo como você ficou, né, as atividades, como você ficou e as médias dentro de todas as empresas. Então é um dashboard dinâmico, rápido, que ele é encaminhado tão logo finalize o preenchimento, você já recebe. E aí você pode ficar acompanhando essa evolução, e na medida que as respostas forem evoluindo, você vai vendo como vai ficando a sua média. O seu resultado não altera mais, mas a média do mercado ela pode se alterando. E finalizado, eu já estou acabando, tá? Finalizado o diagnóstico, então, com essa ferramenta, esse diagnóstico da empresa de vocês e a evolução do mercado, em 48 horas, então deixa eu só fechar aqui, né? Em 48 horas após o preenchimento do diagnóstico, de vocês já terem recebido o quantitativo, ou seja, os números aí relacionados ao seu diagnóstico, você vai receber no seu e-mail um relatório. Aí a equipe aqui vai compilar essas informações, então tem um trabalho bacana aí a ser feito, mas eu acho que é importante nesse momento a gente estar contribuindo aí. A equipe vai compilar esse relatório, vai fazer uma checagem das respostas e você vai receber um relatório detalhado com as principais questões e com dicas e sugestões de caminhos que você tem a trilhar a partir de agora com essas informações em mãos. Então é um relatório super detalhado que tem tudo a ver, obviamente, com aquilo que você acabou de responder. Então esse relatório você vai demorar 48 horas para receber no e-mail. Então você tem a palestra, que a gente está batendo esse papo e falando sobre várias questões. Eu espero que esteja sendo útil e importante para vocês. Vocês depois têm 48 horas para preencher o seu diagnóstico, se assim o desejarem, estão super convidados, obviamente. Se vocês responderem o questionário, ao finalizarem a resposta, vocês vão receber já automaticamente no e-mail de vocês um link com o dashboard, que basta vocês colocarem o e-mail e vocês já vão ver o painel com o resultado do que aconteceu com a empresa de vocês, o que é ponto forte, o que é ponto fraco, o que é intermediário, e como estão as empresas que também estão participando e respondendo, beleza? E aí, em 48 horas depois de vocês responderem, né, aí vocês vão receber no e-mail um estudo, um relatório detalhado, pegando cada uma das perspectivas, filtrando as principais questões, com base no que vocês responderem em relação àquela resposta e ao seu grau de importância para a sua gestão, porque o que acontece? Como são muitas questões, vocês podem, de repente, ter algo que vocês colocam lá que é ponto fraco, mas que pela característica do negócio de vocês vão dizer, é ponto fraco, mas para mim não é algo importante. Então, vocês vão ter lá uma escala de importância para preencher, porque aí você elimina aquela situação, assim, tipo, é importante para as empresas como geral, mas para mim, para o meu negócio, não é tão importante, então isso para mim não me interessa. Então, vocês vão receber esse relatório com todos esses pontos, com dicas, né, de como transformar isso na sua empresa, de ações para desenvolver planos, né, então é mais uma etapa aí, uma entrega importante para vocês, e junto com esse diagnóstico 48 horas depois, aí vocês vão dizer assim, poxa, professor, mas legal, eu recebi o diagnóstico, eu recebi aqui as informações, mas eu não sei fazer, então não adianta nada, não vou conseguir desenvolver. Então, pensando nisso também, junto nesse diagnóstico, vocês vão receber mais um vídeo, uma aula gravada minha, né, exclusiva para esse momento também, com várias dicas bem mais aplicadas de cada uma das perspectivas, para que vocês possam aí sim, né, olhando, estudando com o conhecimento que você já tem, com mais essas dicas que vocês vão receber, uma aula bônus totalmente gratuita também, entendendo que isso vai ser útil para vocês, que vai ajudar principalmente a vocês saírem do campo do diagnóstico e irem para o campo da aplicação,
e a gente sabe o quanto isso, às vezes, é difícil, né? Essa passagem da teoria para a prática, né? A gente sabe muito bem que isso não é um desafio tão simples assim como, às vezes, pode parecer ser. Tá bem, pessoal? Então, vamos lá, encerrando já a minha participação, aí já foram 45 minutos aproximadamente. Dizer novamente da minha alegria, da minha satisfação em participar desse evento. Espero que possa estar contribuindo aí muito com o crescimento de cada um. Deixar um super abraço para todos, né? Certamente muitos alunos de turmas aí que eu já tive a oportunidade de participar vão estar acompanhando, então um grande abraço. Para outros que estarei em algum momento visitando, agora não sei se fisicamente ou virtualmente, mas a gente vai talvez estar vai estar se cruzando aí pela vida profissional afora. Dizer que é uma satisfação enorme, deixar aqui o site www.professorlaerte.com.br. Lá dentro você, então, a partir de agora, já vai ter para você que, né, basta você colocar, então, ali, pensar contabilidade no título, isso vai permitir que você receba gratuitamente o diagnóstico, o relatório e a aula bônus. Tá bem, pessoal? Então, entre no endereço, faça o seu diagnóstico com bastante calma, com bastante tranquilidade. Se você não tiver tempo, espera, né? Só cuidado que ele vai ficar disponível somente 48 horas após a palestra, depois ele passa a ser um ambiente reservado, um ambiente restrito novamente. Tá bem? Grande abraço a todos, muito obrigado, que possamos todos juntos, né, construir aí empresas melhores, gerar resultado e nos desenvolver. É isso que a gente espera. E um grande abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima oportunidade.